E bom dia, Alexandre. Bom dia, Madalena. Bom dia, ouvintes do Jornal da Cidade. Pois é, a gente vai ter Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Os integrantes das comissões dos Jogos dizem que não estão preocupados, porque está tudo muito bem. Todo mundo sabe que não vão conseguir despoluir a Baía da Guanabara, onde serão feitas as competições aquáticas, e vão ter que reformar um engenhão que foi recém-feito para os Jogos Pan-Americanos. O prefeito do Rio de Janeiro diz que vai ser a Olimpíada do legado. Meu Deus do céu, usando de novo o mesmo argumento que já está aprovado, não existe, né? Era o legado da Copa. Que legado da Copa? Transporte público, segurança? O que reformaram aeroportos que eram obrigados a reformar. O legado da Copa ficou sendo mais gasto fazendo os estádios. Um amigo de Porto Velho, Rondônia, me lembra que há uma lei falando em isenção de imposto de importação e de IPI para estimular o esporte no Brasil, só que a lei não é regulamentada e não há estímulo ao esporte no Brasil, principalmente o esporte olímpico, né? Vai mais pela garra, pela sorte dos atletas e alguns patrocinadores. No Conselho de Economia do Senado, a comissão, aliás, de Economia do Senado, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse que o Brasil está longe de estagflação, isto é, fica estagnado e ainda tem inflação. O fato é que um dos conselheiros econômicos da presidente Dilma, o professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, que foi assessor de Funaro naquele desastrado Plano Sarney, acaba de, numa palestra, dizer que é difícil impedir recessão para os próximos meses. Vejam só. E a gente está vendo aí agora a indústria automobilística parando, suspendendo contratos. Outro dia nós vimos que a indústria de bens duráveis está fazendo a mesma coisa, né? O professor Beluso disse que o próximo governo vai ter 2 anos de muita dificuldade, porque vai ter que reajustar combustível, vai ter que deixar o dólar subir, as usinas de álcool estão fechando por causa do preço da gasolina, que não compensa mais usar álcool. É uma maluquice essa política econômica do governo. Enfim, o presidente do Banco Central disse que está tudo bem. Vejam só, eu almocei com um enólogo chileno premiado e ele começou a me fazer perguntas sobre a eleição deste ano. Ele estranhou que os candidatos à reeleição não tenham que se licenciar para fazer campanha. Em nenhum país do mundo acontece como aqui no Brasil, em que a pessoa continua governando e está fazendo campanha para a sua reeleição. É uma coisa incrível, né? Eu não sei o que se pensa aqui no Brasil fazendo essas coisas muito esquisitas. Aliás, os candidatos estão com dificuldade de arrecadação. Pela informação que prestaram à Justiça Eleitoral, agora no mês de julho, quem conseguiu arrecadar mais conseguiu 10 milhões, mas ninguém acima de 10 milhões. Né? E agora a candidata Dilma, o candidato Eduardo vão apelar para a internet. O candidato Aécio é o que mais está arrecadando. Vai ser difícil porque, por exemplo, eu via uma das pensadoras do PT dizer: eu detesto a classe média. A classe média que vai contribuir na internet, né? Ou a elite branca. Tá complicado isso, né? Bom, aí a gente fica falando de impostos. Por que esses impostos que nos sufocam no país? Vejam só, o cálculo feito pelo economista Veloso mostra que entre 97 e 2013 o gasto público federal subiu de 14% do PIB para 19% do PIB. E nesses 19% do PIB, 72,5% é gasto mesmo. São Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, abono, aposentadoria, seguro-desemprego. Antes da Constituição de 88, esse gasto dito social era de 39% apenas, pois dobrou. Já o que sobrava para investimento era 16%, agora sobram apenas
5%, um terço do que era. Por isso que o país anda parado, jogando dinheiro na despesa mesmo, sem volta. De Brasília, Alexandre Garcia. Tá certo. Essa é a visão sua, né, Alexandre? Quer dizer, você fala em gasto público e nós estamos dizendo que são investimentos. Quer dizer, é apenas uma questão de leitura, de logística, né, de interpretação. Então você, vestindo a capa preta que você parece que não quer tirar de jeito nenhum, então você está cheio de pessimismo, né? O interessante é que bom era aquilo que mostramos exatamente no começo do programa, né? A manchete do jornal Folha de São Paulo de abril de 2002. Em 3 meses... Em 35 dias, a gasolina aumentou 3 vezes, chegando a 23,10%. Quer dizer, esse tempo era bom em 2002, né? Agora está ruim, está horrível, porque exatamente não está do jeitinho que aquele pessoal que a grande imprensa defende e gostaria que fosse, né? Então, quer dizer, Luiz Antônio, é tudo uma questão de interpretação. Tá certo? Então, a leitura você interpreta da forma que quiser. Agora, o Alexandre vestiu uma capa preta, para ele não tem nada bom, né? É tudo recessão, cacete A4, são apenas adaptações. Os Estados Unidos, eles tiveram 4 anos de PIB abaixo do PIB brasileiro. Você nunca fez a comparação. Agora que os Estados Unidos está com o PIB 4%, tá certo? Então faz a comparação com o PIB brasileiro, estagnado ali em 1 e pouco por cento e caindo essa previsão. Mas daqui a pouquinho pode ocorrer exatamente a reversão. Isso já era esperado. Os emergentes que se aproveitaram naquele momento, agora vão ter que segurar as pontas, ter novas políticas para chegar lá. E parece que existem novas políticas já sendo desencadeadas. Isso ele não vê, isso ele não enxerga. E por isso que, de repente, as pesquisas, né? Se não fosse vocês mentir, do jeito que estão mentindo, com certeza absoluta, não teria nem segundo turno. Porque me parece que a população tem emprego, tá certo? Está garantido emprego, a renda está melhorando. Quer dizer, não é o paraíso, mas é bem melhor do que você ver 3 aumentos de gasolina em 35 dias. Ou não é? Ou não é? Sem dúvida nenhuma, né? Agora, só um outro comentário a respeito da fala do Alexandre. Ele diz que o prefeito do Rio já começa a falar em legado das Olimpíadas, assim como se falou em legado da Copa. A imprensa começa com má vontade em relação às Olimpíadas, assim como teve com relação à Copa, dizendo que as obras não ficariam prontas. Começa a mesma ladainha com o Rio de Janeiro. Sabe, as obras, porque gastou muito. Então, quer dizer, eles estão sempre inventando uma história. Porque a quer dizer, agora que a Copa já está lá atrás na história, porque no momento da empolgação, com a coisa acontecendo, ninguém tinha mais coragem de falar, não é? Agora, passado já 30 dias quase do final da Copa, agora começa a falar. Está virando gozação, né? Pessoas que têm bom senso estão virando gozação, está percebendo realmente, né?